Boa tarde, meus amigos. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês, a convite da OpenCAD. Meu nome é Carlos Trombini, eu estou como presidente do Sindratar, que é o Sindicato da Indústria de Refrigeração. Olá, boa tarde. Consegui. Oi, Fernanda, está Boa tarde. conosco também aqui a Fernanda Felipe. Como vai, Fernanda? Tudo bem? Então, Bom dia, pessoal, tudo bem, Trombini? tudo Arnaldo? bem, tudo Olá, ótimo. tudo bom? Eu estava falando aqui para os nossos convidados que eu sou o Carlos Trombini, atual presidente do Sindratar, que é o Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo. Prazer enorme aqui, fui convidado pela OpenCAD para ser o mediador dessa live, hoje trazendo o Arnaldo, o engenheiro Arnaldo Forga Júnior, que hoje ele é Lead Engineer da Danfoss, uma das maiores empresas no ramo da indústria de refrigeração. Muito obrigado, viu, Arnaldo, por estar conosco, né? E ele vai compartilhar conosco aqui o seu caso de sucesso, os seus casos de sucesso, né, nos projetos de unidades condensadoras inteligentes, né? Esses projetos eles foram elaborados, né, utilizando-se do MATLAB, não é, que a Danfoss também utiliza e que é um dos softwares representados pela OpenCAD Engenharia no Brasil. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, obrigado. Obrigado pela apresentação. Bom, é isso aí. Vamos mostrar. E a gente vai ter também aqui a Fernanda Felipe, né, que é engenheira de aplicação da OpenCAD, que vai comentar também aqui a respeito, junto com o Arnaldo, das características do projeto. Então, eu desejo a vocês uma profícua reunião, uma profícua live, para que a gente possa entender melhor, né, sobre esse desenvolvimento. Aliás, lembrando vocês, eu vou dar uma canja aqui para o Arnaldo, né, Arnaldo? Um dos grandes interesses hoje na indústria de refrigeração é diminuir o consumo de energia. Para quem não sabe, o consumo energético hoje das plantas que trabalham com refrigeração, tanto comercial quanto industrial, chegam na ordem de 60% a 70% do consumo total de energia de uma edificação. Então, Arnaldo, por favor, aí, nos brinde com os seus projetos para entendermos melhor aí onde nós estamos. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Legal, Trombini, obrigado à OpenCAD aí pela oportunidade, né, de fazer essa apresentação. Obrigado a você da Sindratar. Então, vou compartilhar aqui minha tela, tem uma pequena apresentação para mostrar esses casos de aplicação do MATLAB em projetos de unidades condensadoras. Vocês já estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Sim, pode ser. Legal, obrigado. Então, né, uma pequena apresentação minha, né, para quem não me conhece, né, eu sou graduado em Tecnologia de Soldagem pela FATEC, também sou graduado em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário da FEI, aí completei meus estudos aí de mestrado, né, na própria FEI, e também doutorado, né, pelo ITA. Né, hoje, minha atuação profissional, além da Danfoss, né, como Lead Engineer, que o Carlos, né, comentou agora, também sou professor no próprio Centro Universitário da FEI, né, na área de projetos e desenvolvimento aí dos TCC dos alunos do último ano. Né? Então, essa é minha atuação profissional, né, minha formação. Né, mas vamos ao que interessa aí, né? Um objetivo desse bate-papo, né, dessa conversa, é mostrar, né, casos aí de sucesso no projeto de unidades condensadoras, né, com auxílio do MATLAB. Né? E dentro disso, né, quais são os critérios aí que a gente trabalhou, né? Então, definir a melhor combinação aí de compressor e condensador para a unidade condensadora, né? Mais otimizado, de melhor performance, né? Trabalhando com diversas variáveis. Então, você tem temperatura de evaporação, temperatura ambiente, né? Você tem que dar uma capacidade de refrigeração para o seu sistema, né? E o que o Trombini comentou agora há pouco, né?
tentando consumir o menor nível de potência possível, né? Ou seja, aumentar o seu coeficiente de performance, ou o seu COP, né? Esse é o objetivo, né, que a gente tem lá na Danfoss, né, cada vez mais. E você trabalhar com ferramentas, né, rápidas, ágeis, né, que te dão resultados confiáveis, né, como o MATLAB, isso é muito importante hoje no desenvolvimento desses projetos. E também trabalhar aí com polinômios, né, com coeficiente com 10 coeficientes, 2 variáveis, né, não são cálculos simples, né, para você fazer manualmente. Então, tudo isso, né, o auxílio do MATLAB, né, nesses desenvolvimentos, a gente, né, tem como aumentar aí a nossa capacidade, melhorar nosso desenvolvimento, né, e ajudar a sociedade no geral, né. Mas antes, né, vou falar um pouquinho aqui da Danfoss, claro, né, vou falar um pouquinho de unidade condensadora, né, para quem ainda não conhece tanto sobre unidades condensadoras, antes de entrar nesses casos de sucesso. Então, a Danfoss é uma empresa, né, dinamarquesa. Ela foi fundada em 1933 pelo senhor Mads Clausen. Ela ainda pertence à família Clausen, né? Ela é uma empresa que ainda tem um dono, né, que é a família Clausen. Ela começou aí uma pequena empresa, né, caseira, né, familiar, e hoje é uma empresa, né, que tem plantas praticamente em todos os, ou escritórios em todos os países aí do mundo, ou em todas as regiões, né? E no Brasil não podia ser diferente, né? Então, uma empresa hoje realmente de nível mundial. E a gente é dividido lá na Danfoss, né, em 4 grandes segmentos, né? Então, o primeiro segmento aí é o cooling, que é o de refrigeração, que é justamente a divisão que eu atuo, né, com unidades condensadoras. Temos também a área de heating, né, que na verdade hoje cooling e heating, né, virou uma unidade única dentro da Danfoss, que é conhecida agora como Climate Solutions. É bem recente isso, começou agora no começo do ano. Então, a gente tem essa fusão dessas 2 unidades, né? Temos também a unidade de Power Solutions, que é voltada aí para um segmento de motores hidráulicos, né, motores orbitais, principalmente para a indústria de construção, agronegócio, né? Então, é um outro ramo da Danfoss. E também temos, né, mais uma divisão, que é a divisão de drives, né? Variadores de frequência, inversores, né, de vários tamanhos, dimensões, né? Então, esses são, né, as 3 principais divisões da Danfoss, né? E aqui no Brasil, né, nós temos essas 3 divisões também aqui representadas, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui da Danfoss do Brasil. Então, aqui no Brasil, hoje nós temos 2 fábricas, né? Uma em Osasco, né? Bem na Anhanguera mesmo, na rodovia Anhanguera. Então, quem vai para Campinas ou volta, consegue ver a Danfoss ali, ela fica bem margeando a Anhanguera, já quase chegando em São Paulo, né? No quilômetro 14, 15 da Anhanguera, né? E temos uma fábrica em Caxias do Sul. A fábrica de Caxias do Sul é mais voltada, né, para aquela área de Power Solutions, para os motores orbitais, né, motores hidráulicos para o agronegócio. E já aqui na Danfoss, em Osasco, né, em São Paulo, que é onde eu trabalho, né, nós temos aproximadamente aí 360 funcionários, e é aqui que nós temos a nossa unidade fabril, né, de unidades condensadoras, né? Então, a Danfoss, aqui no Brasil, em relação à unidade condensadoras, a gente tem uma equipe de engenharia, né, uma equipe de vendas, pós-vendas, suporte, e também tem a nossa unidade de montagem de unidades condensadoras, né? Então,
né, as unidades condensadoras que vocês veem nas lojas ou nos mercados, né, em todas essas regiões da Danfoss, ela é produzida aqui no Brasil, né? Lógico que temos componentes lá importados, né, como os próprios compressores da Danfoss, né, ou também a parte do condensador, mas ela é toda montada aqui no Brasil, desenvolvida, né, por uma equipe de engenharia, a qual eu participo, né? Então, né, todos os novos projetos, os novos desenvolvimentos são feitos aqui no Brasil, né? E com auxílio aí de softwares poderosos, né? Um deles, né, um dos principais, o MATLAB, né, que a gente utiliza aí, que eu vou mostrar na sequência, né, esses casos de desenvolvimento de unidades condensadoras. Né? Então, né, essas são as unidades condensadoras da Danfoss que a gente produz aqui no Brasil, né? Então, nós temos a unidade condensadora conhecida como Optima Commercial. Essa é a unidade, acredito que a mais vendida da Danfoss, né? Ela é muito conhecida. A gente tem ela com os compressores reciprocantes, né? O MAN-Europe, né? E ela tem várias versões, né? Com separador de óleo, sem separador de óleo, com acumulador de sucção, né? Então, ela varia também em vários tamanhos, né? Com 2 ou 1 ventilador. Então, temos uma gama bem grande aí de unidades condensadoras em relação à Optima Comercial. Uma outra que também é muito utilizada é a Optima Comercial, é a unidade condensadora conhecida como Slim Pack, né? Ela é toda carenada, então ela tem essa vantagem de você poder montar ela em áreas externas, né? Sem precisar de uma cobertura. Ela tem disponibilidade tanto em compressores MAN-Europe como compressores também do tipo scroll, né? Então reciprocantes e scroll. Também em vários tamanhos, várias dimensões, né? 1 ventilador, 2 ventiladores, né? Para diversas aplicações de alta, né? De baixas, né? Pressões, altas pressões. Temos as unidades condensadoras conhecidas como semi-herméticas. Nesse caso, é uma parceria que a Danfoss tem com a Bock, né? São compressores Bock. Mas a unidade também é toda desenvolvida e fabricada aqui no Brasil, né? Então, para altas capacidades, né? E para você que quer mais diversidade, né? Que quer um compressor semi-hermético, que você possa ali fazer alguma manutenção, né? Então, são as unidades mais indicadas. E temos também, né, a unidade condensadora que a gente chama de Optima Trio, que ela é composta por 3 compressores, né? Então, ela tem um tandem de compressores, né? Então, são para altas capacidades também, toda carenada, né? Com proteções elétricas, né? E controles de última geração. Então, esse é o portfólio, né, hoje da Danfoss, né? Lógico que nós estamos trabalhando em novos desenvolvimentos também para o mercado, né? A gente escuta muito o mercado, então a nossa ideia é sempre estar desenvolvendo aí novas unidades condensadoras. Vou falar um pouco, né, agora tecnicamente, né, agora indo um pouco mais para a parte técnica, para a gente poder explicar na sequência a utilização do MATLAB nesses desenvolvimentos dessas novas unidades, né? Então, aqui, né, tem um exemplo de uma unidade toda montada, né, desenvolvida pela Danfoss. Nesse caso, né, nós temos aí um receiver, que é um tanque de líquido, né? Temos o separador de óleo, o compressor, né, pressostatos para proteger aí nosso compressor de alguma sobrepressão. Mas aí são os principais componentes, né, quando a gente fala em uma unidade condensadora, né? Então, lógico, o compressor, né, ele é que vai dar a capacidade de refrigeração para a unidade, né? O trocador de calor,
Hoje a Danfoss, né, ela possui um microcanal desenvolvido pela própria empresa, pela Danfoss, né, tudo de alumínio, ou seja, de alta performance, né? Então, o microcanal também é Danfoss, né? Então, esse trocador de calor, o condensador também é Danfoss, né? Nesse caso específico, a gente ainda tem, né, um tanque de líquido, né, para a gente ter essa separação vapor e líquido, e tem os sistemas de ventiladores que fazem aí, que auxiliam na troca de calor do meio ambiente com fluido refrigerante que passa pelo condensador, né? Então, basicamente, isso é uma unidade condensadora, né? Devido às proporções, né, atrás da sua geladeira lá, você também tem uma unidade condensadora, né? E ali você também tem o evaporador para fazer lá a refrigeração dos alimentos da sua geladeira. E no caso de uma unidade condensadora, né, Danfoss, a utilização dela é muito mais aplicada para supermercados, né, casas de conveniência, lojas de conveniência, né, refrigeração realmente comercial. Então, aqui eu desenhei, né, o ciclo de refrigeração, já utilizando, né, o nosso MATLAB Simulink, né? Então, quem quiser trabalhar com o MATLAB, com o Simulink, você tem muitos exemplos, né, muitos códigos disponíveis, que auxiliam aí nesse desenvolvimento. E uma unidade condensadora, então, ela possui aí dois componentes principais, né, que é o compressor e um condensador, né? Então, esse aqui é um ciclo completo, né, de um sistema de refrigeração, e a unidade condensadora é uma parte desse ciclo de refrigeração. E aquele projeto inteligente, né, mais eficiente, é aquele que você vai conseguir aliar, né, o condensador com o compressor mais adequado, né? Então, esse é a grande a grande estratégia, né, de quem desenvolve, né, unidades condensadoras, que é o caso da Danfoss. É tentar aliar um condensador e um compressor que você consiga ter a maior capacidade de refrigeração, né, e tendo o menor consumo de energia. Essa é, né, o que a Danfoss procura, né, e por isso que ela se utiliza aí de softwares, né, como o MATLAB para auxiliar nesse desenvolvimento. Antes de entrar na aplicação, né, eu gostaria de fazer um comparativo do que a gente tem hoje em relação ao desenvolvimento. Então, a Danfoss disponibiliza no site dela um programa chamado Cool Selector, né? E esse Cool Selector, ele é um software de seleção, né, conforme está mencionado, né, aí no próprio nome dele, né, ele é um software de seleção de unidades condensadoras. E o que é legal dele é que dentro dele tem muitas informações, né? Então lá eu consigo tirar informações, eu que estou na área de engenharia, né? Ele é um software feito para aplicação, né? Eu quero selecionar uma unidade condensadora, né, para a minha câmara, né, para o meu sistema. Então, eu posso utilizar o Cool Selector, né, eu vou entrar com alguns parâmetros e ele vai te selecionar a unidade condensadora mais adequada para aquela aplicação. Mas, para mim, da engenharia, né, eu que trabalho com engenharia, eu utilizo ele para outras informações que estão lá disponíveis, né, que são muito úteis, né? E quando eu vou desenvolver uma unidade nova, né, eu acabo utilizando ela como uma referência, porque ela é muito importante, né? Então, eu lá
eu tenho, além de eu conseguir ter capacidade de refrigeração, eu consigo ter as curvas na unidade, né? Em função da temperatura ambiente e da temperatura de evaporação. Quando a gente faz uma aplicação de uma unidade condensadora, é isso que a gente, né, tem que entrar, são esses parâmetros que eu entro no software, né, no CoolSelector, para definir a minha unidade condensadora, né? Eu tenho que colocar qual que é a temperatura ambiente que ela vai trabalhar, né? Isso varia aí da região, estado, localidade, da onde você vai instalar a sua unidade condensadora. E eu quero também, né, qual é a minha temperatura de evaporação, qual capacidade de refrigeração eu preciso ter para aquela temperatura de evaporação. Então, o software, ele te faz isso. Mas ele te faz muito mais, né? Ele te dá curvas, né, de capacidade de refrigeração, curvas de consumo de energia, ele te gera o diagrama P por H de refrigeração, com os pontos, as entalpias, né? Um software bem completo, né? Que te ajuda e te dá um bom guia aí em relação ao que você precisa para a sua unidade condensadora. E outro ponto importante no desenvolvimento de uma unidade condensadora é o polinômio do compressor, né? Como eu falei para vocês, né, o compressor, né, essa junção do compressor com o condensador, né, essa combinação, é o mais importante aí no desenvolvimento da unidade condensadora. E o compressor, né, existe um polinômio, né, com 10 coeficientes, né? A Danfoss trabalha com compressores de 10 coeficientes, acho que a maioria das empresas de compressores. E isso é função justamente da temperatura de ambiente e da temperatura de evaporação. Então, né, esse polinômio, ele vai me dar aí as capacidades de refrigeração do compressor naqueles valores específicos. Então, na hora que eu estou desenvolvendo uma unidade condensadora, né, eu vou ter que trabalhar com esses polinômios, né? E são polinômios, aí, como eu falei, de 10 coeficientes, né, que vão me gerar curvas, né? E eu tenho que selecionar a melhor curva, né, melhor combinação em função também da curva do condensador, né? E aí é nesse ponto, né, que o MATLAB vai ajudar e muito no desenvolvimento de novos projetos, né? O Selector te fornece, né, o que está aqui na tela, né, são já unidades já desenvolvidas, né? Então, aqui eu tenho o polinômio do compressor, né? Então, esse polinômio do compressor, você pode determinar a capacidade de refrigeração, que é o quê? A potência consumida, né? A corrente da linha, a corrente que está sendo utilizada, né? O mass flow, né? O fluxo de massa, né? Do fluido refrigerante e temperatura de descarga. Tudo isso é função desse polinômio do compressor que vocês veem aí, né? E esse polinômio com 10 coeficientes, ó, C0 até C9, eles variam em função da temperatura de evaporação, né? E no caso do compressor especificamente, da temperatura de condensação. Ou seja, é mais uma variável que entra aí no nosso estudo, né? Enquanto a unidade condensadora se preocupa com a temperatura de evaporação e a temperatura ambiente, o compressor ele se preocupa com a temperatura de evaporação também, mas com a temperatura de condensação. Então, agora a gente tem 3 variáveis para trabalhar, né? Temperatura de evaporação, temperatura de condensação e a temperatura ambiente. Então, esse software ele é muito bom, mas o que ele está disponível são de unidades, compressores já existentes, né? E quando eu quero desenvolver algo novo, né? Eu quero fazer uma unidade nova, né? Como que eu vou trabalhar? O compressor,
né, vai me dar esses parâmetros aí, esse polinômio. Né? O condensador, eu tenho uma curva também. E eu tenho que achar, então, aí a melhor combinação entre esses dois parâmetros, né? Aí, né, que entra, né, o nosso MATLAB, né? Vejam, às vezes um programa simples, né, uma programação, né, não tão difícil, não tão complexa, mas que vão te dar informações importantes em novos desenvolvimentos, né? Então, quando eu rodo já esse compressor, né, basta um clique, eu tenho aqui, né, as curvas tanto de capacidade de refrigeração quanto as curvas de potência consumida, né? E repare aqui que tem várias cores, né, nesse gráfico, ou seja, isso para várias temperaturas de condensação e várias temperaturas de evaporação, né? Então, ele já me gera essas curvas, né? Desde que eu, né, tenha o programa, né? Coloquei aí os coeficientes corretamente, né? Eu consigo gerar essas curvas praticamente de maneira instantânea, né? Só que eu, né, vou trabalhar né, posso fazer também as curvas aí, né, em 3 dimensões, né? Então, posso ter elas bem visuais, né? Que te dão até uma melhor compreensão do que está acontecendo. Só que eu preciso achar, para esse caso, um condensador mais adequado, né? E o condensador, ele também me dá uma curva. E aí, quando eu gero, então, a curva do condensador, ou seja, com o calor trocado do condensador com a curva do compressor, essa intersecção, que é essa linha vermelha aqui, me dá os pontos de melhor eficiência desse sistema, né? É onde eu vou ter estou utilizando melhor meu condensador e meu compressor para ter uma capacidade de refrigeração, né, a maior possível para aquela condição, né, com menor consumo energético, né? E reparem que para a gente conseguir ter todas essas variáveis aí, né, em conjunto, né? Então, temperatura de condensação, temperatura de evaporação, né? E potência ou calor, né? Ambas aí em quilowatts, né? Eu tenho que trabalhar, né, um polinômio com 10 coeficientes, né? Só me mostra aí a importância, né, da gente utilizar, né, um MATLAB, né, um software, né, que trabalha com esse tipo de numeração, contas complexas, né, e de forma rápida e ágil, né? Então, para novos desenvolvimentos, né, eu consigo ter, né, rapidamente com um programa, né, e achar aqui, ó, meu melhor ponto para aquela combinação condensador, né, e compressor. E eu posso fazer isso para vários compressores e vários condensadores, né? E aí sim eu posso, né, decidir qual é a melhor combinação para o meu novo projeto, né? Então, por isso que em alguns casos a gente tem aí unidades condensadoras, né, com condensadores maiores, condensadores menores. Nesse caso, às vezes, a necessidade de se ter 2 ventiladores, apenas um ventilador, né? Tudo começa aqui, na definição dessa melhor combinação entre compressor e condensador. Fernanda, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, por favor, tá bom? Arnaldo, a Fernanda, ela está entrando pelo YouTube, tá? Aí, se ela tiver algum Tá bom. comentário, eu leio para você, ok? Tá bom, beleza. Obrigado, então. Eu posso só aproveitar uma oportunidade que você deu aí de uma paradinha, Arnaldo, de fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, Carlos.
Nas questões, por exemplo, vocês exportam também muito aqui para a América Latina, né, e outros países fora do continente latino-americano. Deixa eu lhe perguntar, esse programa, na hora de fazer a simulação, na hora de fazer a combinação, quando você tem altas altitudes, né, como é que procede? Ou seja, como é que vocês jogam com esse parâmetro da diferença de altitude no MATLAB e no Simulink? Então, quando a gente tem aplicação em elevadas altitudes, a gente, né, tem um fator de multiplicação aí, tanto para o compressor, né, porque o que ele impacta? A altitude impacta muito em quê? No motor, né? Quanto maior a altitude, pior a refrigeração aí dos motores, tanto do motor do compressor, quanto do motor do condensador, do ventilador. Então, a gente tem alguns coeficientes, né, que as boas práticas de projeto, né, experiências passadas. Então, a gente acaba, né, colocando esse fator aí no programa, né? Então, ele já faz a multiplicação, né, você tem um coeficiente aí do polinômio 10 coeficientes, então ele já faz essa multiplicação praticamente automática, né, quando você coloca esse fator. E a mesma coisa para o nosso ventilador, né? Então, normalmente, para esse tipo de consideração, né, as potências aí dos motores são aumentadas, né, em função de a gente ter aí aplicações em altitudes, né, acima, não sei, de 1.500, 2.000 metros aí de altitude. Era essa a sua pergunta? Isso mesmo. Obrigado, Arnaldo. Não, que é isso. Fica à vontade, Trombini, também de questionar, de perguntar aí durante a apresentação. Então, né, lógico, aí eu fiz lá, né, determinei a minha melhor combinação, né? E agora eu quero calcular essas temperaturas, né? Quero os melhores dados, né? Eu quero saber qual é a minha potência consumida, né? Qual que é a minha capacidade de refrigeração, qual que é o meu calor trocado no condensador para uma condição específica, né? Agora eu não quero uma curva, né? Eu quero para uma condição, né? Lembrando que eu estou aqui num novo desenvolvimento, né? Eu não tenho isso disponível em nenhum lugar ainda, né? Se eu for lá na aplicação da Danfoss, eu não tenho ainda esse novo desenvolvimento, né? Nós estamos nessa fase de projeto. Então, eu gostaria de saber agora, legal, eu tenho lá as curvas, achei a minha melhor combinação, né? Então, qual que é a minha capacidade de refrigeração para um ponto específico, né? No caso aqui, para um ponto que eu tenho uma temperatura ambiente de 43 graus Celsius e uma temperatura de evaporação de menos 10 graus Celsius, né? De novo, né? Basta eu, né, saber, né, utilizar aí os códigos do MATLAB, né? E eu posso ter isso aí muito rapidamente, né? Então, né, posso ter esse programa e aí ele faz as interações, né, e me dá as respostas, né? Então eu tenho, né, para essa condição, para aquele compressor, né, para aquele condensador selecionado nesse ponto específico, né, eu já tenho aqui a minha resposta de capacidade de refrigeração, de potência consumida, né, de calor trocado no condensador, né? Então isso a gente também muito rapidamente, né, ele te fornece essas informações, né, e você já consegue determinar se aquilo, né, que você esperava do seu projeto realmente está acontecendo, né? Isso é muito importante, porque todo projeto começa lá com um requisito do cliente, né? Então, a Danfoss trabalha muito com, né, escutando o cliente. Então, ele quer uma unidade que tenha certa capacidade em certo ponto, né? Então, isso a gente pode, depois de escolher lá a melhor combinação, muito rapidamente você consegue checar esse valor, se realmente você está atendendo aquilo que o seu cliente necessita, né? Aquilo que, né,
você está se propondo a fazer, né? Então, isso é muito importante, né? Você ter essa rapidez aí, né? Com uma programação simples também, né? E você conseguir adequar, né? Vou aproveitar aqui esse slide, né? Para comentar que a gente, antes de iniciar aí a utilização do MATLAB, né? A Danfoss já utiliza há muito tempo, né? Outros departamentos, e a gente fez um treinamento com o pessoal da OpenCAD, né? E foi um treinamento de uma semana, né? Para a utilização do MATLAB, mas acho que o mais importante nesse treinamento foi que ele foi totalmente customizado para a Danfoss, né? Então, todos esses programas que eu estou mostrando aqui saíram desse treinamento, né? Ou seja, 2 dias do treinamento foi capacitando a engenharia da Danfoss a desenvolver programas, né, no MATLAB que justamente fossem aplicados, né, para a nossa aplicação, né, para os nossos projetos, né? Então, valeu muito a pena, né? Então, esses programas, né? E você ter esse treinamento te deixa também capacitado para desenvolver novos programas, melhorar o programa atual, né? Então, isso que é bacana também, né? Que a gente desenvolveu aí junto com o pessoal da OpenCAD. Né? Outro dado importante, né, foi saber trabalhar aí com os polinômios, né? Então, os polinômios, como eu comentei, eles são funções aí de temperatura de evaporação, temperatura de condensação, né? Alguns fatores elevados ao quadrado, ao cubo. E você precisa, né, ter uma resposta rápida, né? Então, aqui nesse caso, eu estava calculando, né, as correntes, né, para vários pontos de evaporação, né? Então, também, né, basta um comando, né, um clique aí no fazer o programa me responder e eu tenho aqui, né, para várias temperaturas de evaporação, né? Eu tenho a corrente, né, consumida aí do meu sistema, né? Então, nesse caso, eu estava preocupado com a corrente. Por que eu estava preocupado com a corrente nesse exemplo específico, né? Como eu comentei com vocês lá no início da apresentação, a gente tem, né, uma parceria com a BOK, que é uma fornecedora de compressor semihermético, né? Só que a BOK ela trabalha com polinômios para corrente apenas com 5 coeficientes, né? E ele gera uma curva. Só que a Danfoss trabalha com 10 coeficientes, né? Então, eu tive que transformar o polinômio, né? Os coeficientes que eles me passaram com 5, né? Com apenas 5 coeficientes, passar para 10 coeficientes para poder atender a demanda da Danfoss, né? Então, nesse caso específico, como que eu trabalhei, né? Eu gerei a curva através do polinômio que eles me passaram, né? E depois, em cima daquela curva, né, eu trabalhei para desenvolver um polinômio de 10 coeficientes, ao invés de 5 coeficientes, né? Então, nesse caso aqui, eu estava determinando, né, as correntes, né, com 5 coeficientes, né? Então, ele me dando aí a corrente para diversas temperaturas de condensação e evaporação. Né? E aqui eu estava transformando aí, né, um programa, né, até um pouco mais simples, né, transformando aí né, achei aqui os meus 10 coeficientes, né, que vocês estão vendo aqui nesse quadro vermelho embaixo, né, para eu ter a minha equação com 10 coeficientes, que é o que a Danfoss utiliza no software dela, né? Então,
né? Isso já foi feito sem o auxílio do pessoal da OpenCAD, né? Quer dizer, eles ensinaram a gente a mexer na ferramenta e eu consegui, né, elaborar esse programa sozinho, né? Então, assim, além de terem, né, feito treinamento, né, ajudado a gente no desenvolvimento de alguns programas que a gente achou importante durante o treinamento, também capacitam para a gente desenvolver os nossos próprios programas, que foi nesse caso, né? Então, nesse caso aqui, eu fui atrás de um novo polinômio, né? Só que agora com 10 coeficientes, né? Para eu poder depois lançar isso naquele programa que é o QSelector, que é onde está disponível para todos, né? Os nossos clientes, os instaladores, né, podem acessar, selecionar a melhor unidade condensadora para sua aplicação, né? Então, esse foi um trabalho que a gente também desenvolveu e com auxílio aí do MATLAB no desenvolvimento das nossas unidades condensadoras. Para concluir aí todo o trabalho que foi desenvolvido, né? A utilização do MATLAB, né, no desenvolvimento aí de novas unidades, né, onde a gente vê que cada vez mais importante, né, e a Danfoss se preocupa muito com isso, com sustentabilidade, utilização de novos fluidos refrigerantes, né? Então, você trabalhar com ferramentas como o MATLAB, né, que torna o trabalho muito mais ágil e dinâmico, né? Acho que isso é muito importante, né, para a gente poder cada vez responder ao mercado com mais assertividade e mais rapidez, né? Então, a gente tem que ser também assertivo em cálculos complexos, né? Trabalhar aí com equações de 10 polinômios, né? Com potências, intersecção de gráficos, achar o ponto ótimo. Então, não são, né, contas triviais aí de se fazer, né? Às vezes nem mesmo no Excel. Então, o MATLAB ajuda muito nesse sentido, né? Além disso, você, né, consegue ter aí imagens, figuras de ótima qualidade para fazer um relatório ou para fazer uma apresentação ou para facilitar a visualização do seu cliente. Isso também é muito importante, né? E o MATLAB te dá essa condição também. Uma uniformidade de informações, né? Uma vez que você tem o seu programa, né, bem validado, né? Você calculou, depois foi lá, testou a sua unidade, viu que o que você simulou realmente está de acordo com aquilo que você testou, né? Depois te dá uma agilidade muito grande, né? Uma uniformidade. Você sabe que a sua simulação tá boa, ela é uma simulação que ela vai te dar informações, né? Além de informações corretas, uniformes para diversos modelos, diversos tipos, né? E ele executa esses trabalhos, né, praticamente, né, em um tempo de resposta muito rápido. Então, você consegue ter seu desenvolvimento, seus resultados, né, de uma forma bem rápida, né, precisa, né, e acho que isso é muito importante num trabalho de engenharia, de desenvolvimento, né, principalmente a Danfoss, né, a OpenCAD, o MATLAB, que cada vez mais investem aí em trabalhos de alta tecnologia, né? Para finalizar, gostaria de fazer um agradecimento, né, pelo convite, né? Então, gostaria de agradecer ao Trombini, o presidente da Sindratar, né, por mediar essa apresentação, né? A Fernanda, que é a engenheira lá e aplicação da OpenCAD, que nos ajudou bastante também, a Silvia, gerente de marketing, a Viviane, né, assessora de imprensa, a Natália, que é a nossa analista de marketing lá na Danfoss. Também gostaria de agradecer meu chefe,
né, o Denner Lemos, que é o gerente lá da Danfoss, que também sempre dá um suporte muito bom aí para a nossa engenharia. Obrigado, Trombini, obrigado a todos aí pela participação. Deixo a palavra com vocês aí. Nós aqui agradecemos, Arnaldo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade e também pela Danfoss, né, o agradecimento à Danfoss pelo apoio. Fernanda, você tem considerações? Bom, a Fernanda é a Silvia, tá? A Fernanda, ela está ainda aqui no YouTube, mas ela fez alguns comentários que eu gostaria de ler para vocês. Ela comentou sobre a curva de aprendizado do pessoal da Danfoss, né, que realmente foi importante, e ela estava acompanhando isso, né, na época. E ela fez um outro comentário: realizar esses cálculos na mão demanda tempo. Acredito que a Danfoss agilizou esses cálculos via código MATLAB. É exatamente isso, Silvia. A agilidade do programa, né? A rapidez de você ter resultados e respostas, né? Imediatas, né? Te dá uma condição aí de desenvolvimento muito melhor, né? Então você fica muito mais confiante, acho que motiva a equipe, né? É isso que a Fernanda comentou, né? Essa curva de aprendizado, né? A gente tem lá, né, o Denner, que trabalha na área de refrigeração há mais de 20 anos, né? E aí eu que estou, né, com um cargo um pouco mais de sênior, mas a gente tem engenheiros júniores, tem técnicos, né? E todos eles se envolvem, estagiários, né? De faculdades, então todos eles se envolvem nessas operações, nesses cálculos e aprendem, né? E podem utilizar isso não só também para desenvolvimento aí de engenharia, mas também para sua vida pessoal, né? Você pode utilizar aí o MATLAB para diversas aplicações, né? Então isso é muito gratificante, né? E a Fernanda tem razão, sim, essa curva de aprendizado é muito importante e muito legal. Olha, eu queria destacar aqui, Ela Arnaldo. colocou: quais recursos vocês utilizam para compartilhar análises no MATLAB entre os times na Danfoss? Olha, hoje, né, o MATLAB é o software, ele está disponível lá para a Danfoss, né, como um todo, né, ela é bastante utilizada também em outros, né. Na nossa unidade de refrigeração, unidades condensadoras, né, a nossa equipe de engenharia, ela, além do Brasil, a gente tem uma equipe de engenharia no Brasil, a gente tem uma equipe de engenharia na Índia, no México, né, e também na França, né? Então, praticamente todos, né, a gente compartilha, né? Então, a gente desenvolve, hoje eu estou desenvolvendo um projeto para o Brasil, amanhã eu posso estar num projeto do México, que é para os Estados Unidos, né, ou num projeto junto com o pessoal da Índia, desenvolvendo um projeto para a Europa. Então, tudo isso é compartilhado entre as nossas engenharias, né? E, né, todo mundo tem acesso, a gente tem, né, um banco de dados comum, praticamente, né, em que todos, né, toda essa comunidade Danfoss de refrigeração, unidade condensadora, pode utilizar dessa tecnologia, né? Com certeza isso também é fundamental aí para a gente ter uma maior agilidade no nosso desenvolvimento. Eu posso fazer um comentário? Não? Claro, sim, fique à vontade. Aliás, até uma história muito interessante. O Denner, nós trabalhamos juntos, eu e o Denner Lopes, apesar de nós sermos muito jovens, começamos muito cedo, tá certo? É isso mesmo. Mas nos encontramos uma ocasião trabalhando por uma empresa onde o Denner fazia todo o desenvolvimento de unidades condensadoras, fazia os seus cálculos. Naquela ocasião, para se ter uma ideia, nós estamos falando de 95, 94, 95, né? 1994, 1995. Um pouquinho antes, né? Essa empresa ela possuía uma calculadora programável Sharp, que ela brindava para os seus clientes, onde ali, com alguns inputs, né, com algumas entradas de dados da instalação, saíam ali a unidade condensadora, o evaporador e a válvula de expansão,
e talvez até algumas, naquela ocasião, já algumas dimensões de tubulações, né? Como eram conhecidas. Nós estamos falando de 1995, não é? Nós estamos agora em 2021. Veja o salto que se deu, né, Arnaldo? No dimensionamento, na simulação, não é? O que o MATLAB, o Simulink tem feito no sentido de beneficiar, de reduzir bastante o consumo de energia, reduzir custos, né? Porque você faz também um projeto muito mais enxuto, vamos dizer assim, né? Muito mais moderno, a aplicação dos seus condensadores com multicanais, o que provoca realmente uma troca térmica muito maior do que um tubo-aleta, né? Um condensador, um trocador de calor tubo-aleta, apesar de também no passado ter havido aí muitas aletas, muitos perfis de aletas que eram muito eficientes, mas hoje em dia, com a utilização do MATLAB e do Simulink, com certeza, a qualidade, né, a performance de uma unidade condensadora Danfoss é bem superior, não é? Eu acredito, né, Arnaldo? Não, Você tem uma ideia assim dessa história, dessa linha de tempo? O que nós estamos falando em termos de COP, de coeficiente de performance, utilizando o MATLAB e Simulink? Quanto se ganhou com isso? Você tem uma ideia para passar para a gente? Com certeza, Trombini, esse ganho né, é exponencial. A gente vê que hoje essas tecnologias, né, antigamente a gente vinha com uma linearidade, né? Então, o que você fazia? Você, às vezes, né, superdimensionava seu compressor, né, o seu condensador, porque você não tinha aquela ferramenta de cálculo que te dava uma garantia, né? Hoje, praticamente, né, que eu posso dizer para você que hoje, né, quando a gente faz uma simulação e depois a gente testa uma unidade, né, a gente não erra em 5% em relação ao que a gente simulou e em relação ao que a gente testou. Ou seja, são muito mais otimizadas, né? Tenho certeza que há 10 anos atrás, né, você tinha aí erros de 10, 15, 20%, né? E o que você fazia? Você superdimensionava o seu sistema, né? Que era o normal. Hoje não, hoje você trabalha no limite, né? É igual a aviação, por exemplo, né? Você quer o menor peso do avião, né? Então você já vai no limite da resistência dos materiais, e a mesma coisa acontece aí com as unidades condensadoras, né? Hoje o que a gente pode falar que com a simulação a gente não erra aí 5% em relação a quando a gente testa uma unidade num calorímetro, por exemplo. Bem por aí. Perfeito. Maravilha. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço também a Silvia, a Viviane pela oportunidade, né? Sempre bom mostrar esses casos, né? Acho que gera conhecimento para todo mundo, acho muito legal. Obrigado pela oportunidade aí dessa participação. Nós aqui agradecemos bastante, Arnaldo, mais uma vez a você, a Danfoss, tá? Agradecemos também aos nossos internautas, aqueles que nos acompanharam, não só pelo Zoom, mas também nos acompanharam pelo YouTube. É sempre uma oportunidade de ganhar conhecimento, observar a evolução, né? Acho que esse é o grande ganho do ser humano, né? Observar a evolução, e isso não tem limite. Tenho certeza absoluta que versões do MATLAB e do Simulink virão para trazer muito mais eficiência para os sistemas de refrigeração também, viu? Parabéns aí a vocês pela escolha. Parabéns, Silvia, também. Parabéns aí a Viviane, a toda a equipe, a Fernanda, a equipe da OpenCAD, a equipe do Sinatar, por mais este evento. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Quando eu apareço é porque chegou o quê? O limite. Então, um abraço para todos e até a próxima. Obrigado. Um abraço para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.